Bom dia, meus irmãos, graça e paz, coisa boa estarmos aqui nesta manhã, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, trazendo a Ele o nosso culto. E nós vamos então, a partir de agora, meditar na palavra do Senhor, na sequência dessa série de mensagens que nós estamos trazendo sobre a igreja. E no dia de hoje, então, nós vamos dar início, que nós podemos chamar assim de uma subseção dentro dessa sequência, em que nós vamos tratar de uma igreja dedicada. Nós vamos falar sobre dedicação da igreja. Então, no dia de hoje, e mais 4 mensagens na sequência, nos próximos domingos, nós vamos estar falando sobre dedicação da igreja. E quando nós abordamos esse tema, que nós falamos de dedicação, nós temos que voltar os nossos olhos para a igreja primitiva, que está retratada lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, onde nós podemos observar que os crentes daquela igreja perseveravam. E essa palavra, ela traz para nós um conceito bastante interessante, porque ela vai trazer, no seu original, exatamente a ideia de dedicação constante. Perseverar significa dedicação constante, se dedicar constantemente, servir constantemente. E essa perseverança, essa dedicação que está tratando lá, ela é na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E é em cada um desses pilares que as mensagens que vão se seguir a partir do próximo domingo vão estar baseadas. Vão estar baseadas nessa... Nós vamos basear essa questão da dedicação da igreja. Havia uma vida em comum por parte daqueles crentes. Eu estou só trazendo aqui uma introdução e nós vamos entrar daqui a pouquinho no texto específico. Havia então uma vida comum por parte daqueles crentes. E a Bíblia vai dizer lá no versículo 47, na sequência de Atos 2, que enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então a dedicação que a Bíblia impõe à igreja, ela não está obrigatoriamente na busca de um resultado ou de um objetivo específico, mas na forma como ela é conduzida para que esses resultados venham sem que se precise, de repente, estabelecer metas. Nós não vamos ver lá na igreja primitiva se estabelecendo quantos crentes precisava ter na igreja, quantos crentes eu quero para esse ano. Não tinha isso. Eles tinham uma vida em que eles se conduziam de uma forma, como nós vimos aqui, nessa perseverança, e aqueles que iam sendo salvos, o Senhor ia acrescentando à igreja. É muito importante a gente ter isso em mente, e quando, como eu falei, nos próximos domingos, nós vamos falar sobre esses 4 pilares que fala da dedicação da igreja, mas nós só vamos conseguir ser dedicados na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão e na comunhão, se antes a igreja for dedicada a Cristo. E é sobre esse tema que nós vamos abrir neste domingo, esta sessão de dedicação da igreja. Nós vamos falar hoje sobre o que é uma igreja dedicada a Cristo. Então eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a partir do versículo 12, nós vamos ler até o versículo 10. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Damos sempre graças a Deus por todos vós,
mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Antes de nós nos debruçarmos aqui sobre o texto, é importante a gente relembrar o que o pastor Eduardo falou na primeira mensagem dessa série sobre igreja, né, em que ele foi bastante enfático ao dizer que a igreja não é esse templo físico. A igreja não está limitado a um templo físico, a um endereço, ou mesmo a um CNPJ, embora para o seu funcionamento administrativo, legal, se faz necessário ter um CNPJ, mas igreja é muito mais do que isso, né? E o pastor Eduardo, então, trouxe na definição de igreja como sendo um ajuntamento de pessoas que são chamadas para fora, e esse é o conceito da palavra eclésia, né? Retirados do mundo para uma vida de santificação, que significa separação desse sistema mundano. E ainda nesse contexto da definição de igreja, John MacArthur vai definir como a assembleia de adoradores redimidos, que juntos estão crescendo em santidade, à semelhança de Cristo. Então, ao tratarmos de uma igreja dedicada, nós estamos falando da dedicação de cada um de nós. Nós temos a tendência, às vezes, de falar da igreja como se ela estivesse na terceira pessoa, como se ela estivesse longe de nós. A igreja faz isso, a igreja tem que fazer isso, a igreja tem que proceder assim, a igreja tem que proceder dessa maneira. Mas, na verdade, quando nós falamos isso, nós estamos dizendo que cada um de nós tem que proceder conforme as Escrituras nos ensinam. Então, o conceito de dedicação que a Bíblia nos traz está relacionado a um estilo de vida em conformidade com os propósitos que Deus estabeleceu para a sua igreja. Na segunda mensagem dessa série, o pastor Ivan pregou aqui sobre os propósitos da igreja. Propósito esse que dizem respeito à glória de Deus, à edificação dos santos e à evangelização do mundo. Então é importante que aquilo que nós vamos tratar aqui nessa manhã, sobre a dedicação de uma igreja a Cristo, estará dizendo de uma dedicação de cada um de nós a Cristo. E o texto que nós lemos, que retrata a igreja de Tessalônica, uma igreja que Paulo descreve como exemplo, né? Uma igreja que, embora nova na fé, tinha já as marcas de uma maturidade cristã e era amada e eleita por Deus. Mas qual eram essas marcas, as marcas dessa igreja que Paulo estava aqui testemunhando nesse texto que nós lemos? E aí eu queria me deter um pouquinho no versículo 3 do texto que nós lemos, que vai destacar aquela igreja como uma igreja dedicada a Cristo. E o versículo 3 diz assim, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso
Senhor Jesus Cristo. Então, uma primeira marca, uma primeira característica de uma igreja dedicada a Cristo é uma igreja que possui uma fé operativa. Mas o que significa isso? Fé operativa. O que quer dizer isso? É uma fé que produz frutos. Uma igreja que frutifica, é uma fé que frutifica, é uma fé que produz obras. Nós temos duas evidências na Bíblia de uma fé genuína. Quais são essas duas evidências? A perseverança, que é exatamente do que nós estamos tratando aqui, essa dedicação constante, esse caminhar apesar das lutas, das dificuldades. Então, essa dedicação de forma plena e constante. E a outra característica ou evidência de uma fé genuína é a frutificação. Então, uma fé genuína, ela precisa produzir frutos. A epístola de Tiago, Tiago, na sua epístola, vai abordar essa questão ao falar que a justificação não é pela fé somente, mas também pelas obras. Mas como assim? Somos justificados por obras? Será que existe alguma contradição no que Paulo fala, quando ele diz que nós somos salvos pela fé, pela graça sois salvos, mediante a fé, mas agora Tiago está dizendo que a fé somente não é capaz de salvar, não é capaz de nos justificar, se não tiver obras? Como que a gente concilia esses textos que nós temos na Bíblia? Não há nenhuma dúvida de que a justificação é pela fé somente. Paulo, quando escreve lá os Efésios, deixa isso muito claro. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, né, ele vai dizer que pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então não há dúvida que essa fé que nos separa do mundo, que nos traz para o contexto da igreja, que nos regenera, que nos justifica diante de Deus, enquanto pecadores, ela é somente pela graça, é pela fé que nós alcançamos isso. Mas lá no versículo 10, Paulo vai complementar essa ideia, quando ele vai afirmar que essa fé também é para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, que fomos criados em Cristo Jesus. Então veja que ele no versículo 9 e no versículo 10, ele vai falar da salvação pela fé, mas ele vai dizer no versículo 10, que essa fé também é para as boas obras, que nós fomos chamados, fomos salvos para as boas obras. E aí Tiago vai reafirmar essa ideia de Paulo. Tiago vai complementar essa ideia e ele afirma que a fé sem obras é morta. Paulo trata da justificação no momento da nossa regeneração. Nós precisamos entender que a nossa caminhada com Cristo, ela não para quando a gente se converte, ela não para quando a gente é regenerado, ela não para quando a gente é justificado. Nós vamos, a nossa salvação, ela vai da nossa justificação, da nossa regeneração até a nossa glorificação, e entre esses dois marcos, nós vamos passar pela santificação, e é nesse momento da nossa santificação, é o momento em que nós teremos a oportunidade de demonstrar essa fé que Tiago está falando, essa fé que vai nos levar a produzir boas obras, que vai nos levar a ser uma igreja realmente dedicada a Cristo por meio de uma fé operativa, de uma fé que produz frutos. Então Tiago está falando da justificação no processo exatamente da santificação, tá certo? Os bons frutos de uma igreja dedicada a Cristo estão diretamente relacionados também à sabedoria que vem de Deus. Tiago vai continuar falando sobre isso. Lá no capítulo 3, versículo 17, ele vai dizer que a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. E é interessante a gente também ter em mente, quando a gente fala de frutos, quando a gente fala de boas obras,
eu creio que Tiago não está falando somente dessa questão de caridade, de ajudar alguém com coisas mais voltadas para a ação social, porque Tiago vai citar, por exemplo, Abraão, que levou seu filho para ser sacrificado como obras que justificou a sua fé. Paulo vai citar Raabe, a meretriz, que acolheu lá os espias e os conduziu por outros caminhos, por outro caminho para que eles não fossem mortos. Mas Tiago também vai dizer que a gente precisa ajudar aqueles necessitados que Deus coloca no nosso caminho. Então nós podemos aqui deduzir que a questão das obras, a questão da frutificação, dessa operatividade que a nossa fé nos induz, ela é um conceito muito amplo, é um conceito que vai passar pela obediência aos ensinamentos de Cristo. Quando nós, pela fé, somos salvos, a partir de então, nós iniciamos uma caminhada em que nós vamos obedecer ao Senhor, que nós vamos seguir os seus mandamentos, que nós vamos ajudar ao nosso próximo, que nós vamos caminhar de modo a alcançar o nosso maior alvo, que é o céu. Nós vamos caminhar demonstrando essa fé no nosso dia a dia como igreja. Então, a primeira característica de uma igreja dedicada a Cristo é uma fé, é demonstrar uma fé operativa. Como uma igreja dedicada a Cristo, precisamos pedir sabedoria a Deus para que a nossa vida reflita uma fé capaz de produzir bons frutos. Se nós apenas ficarmos aqui, como diz o pastor Eduardo, crente 3S, salvo, sentado e satisfeito, é isso? A nossa fé talvez precise ser revista. Talvez a nossa fé, se não estiver morta, possa estar morrendo. Então a gente precisa refletir sobre isso. Que cada um de nós, que somos a igreja do Senhor, que precisamos ser dedicados a Cristo, precisamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, que nos dê capacidade de transformar essa nossa fé, que já nos salvou, que nos tirou do mundo e trouxe da escuridão, das trevas para a luz, possa produzir em nós bons frutos. Senão nós seremos apenas religiosos. Ok? Uma segunda característica de uma igreja dedicada a Cristo, que o versículo 3 aqui vai trazer para nós, é uma igreja dedicada a Cristo pratica amor abnegado. Ele vai falar aqui, recordando-nos diante de Deus Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. O que significa abnegação? Esse termo que Paulo utiliza aqui para qualificar esse amor, ele traz a ideia de sacrifício, de labor, de abandono dos interesses pessoais. E aí a coisa começa a complicar um pouquinho, porque é muito fácil a gente falar que ama, eu amo seu irmão, amo seu irmão, mas quando a gente vai falar de amor abnegado, a gente tem que trazer esses conceitos do termo para a nossa vida. A gente precisa falar, muitas vezes, de deixar os nossos próprios interesses pela causa do nosso irmão, ou pela causa de Cristo. Uma igreja dedicada a Cristo, ela ama sacrificialmente como Cristo nos amou. Amor abnegado é, em primeiro lugar, deixar tudo pela causa de Cristo. E foi Jesus quem disse isso. Mateus 16, 24 vai dizer assim, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aqui nós temos o grande primeiro mandamento, também citado por Jesus, quando ele diz lá em Mateus capítulo 22, 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Um amor abnegado faz com que a gente abandone tudo para seguir a Cristo. Como que nós podemos dizer que somos dedicados a Cristo se nós não somos capazes de deixar as coisas que nos prendem a este mundo, que nos prende às vezes as riquezas, que nos prende a tantas coisas,
e nós vamos seguir a Cristo. Se nós não somos capazes de deixar tudo, deixar pai, mãe, deixar tudo aquilo e seguir a Cristo, como que nós vamos dizer que nós somos dedicados a Cristo? E por que que Cristo, uma coisa interessante, é por que que Cristo exige essa dedicação de nós? Simples, Ele é o dono da igreja. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja é dele. Ele escolheu a igreja para ser a sua noiva. Ele comprou a igreja com seu sangue. Ele morreu lá na cruz por amor de cada um de nós. Então, por isso nós temos que nos dedicar a Ele. E uma das formas de nós fazermos isso, de demonstrarmos esse amor abnegado, é quando nós então deixamos tudo pela causa dele. Mas em segundo lugar, o amor abnegado também significa seguir o exemplo de Cristo no sacrifício demonstrado por ele. E aí a coisa começa a complicar mais um pouquinho. João, lá na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 16, e por coincidência, no Evangelho também, 3,16, ele vai falar do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui na primeira carta também, 3,16, ele vai dizer: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Mas não para aí. E aí ele continua: e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. A gente podia encerrar a mensagem aqui e ficar o resto do tempo que ainda nos resta refletindo sobre essa passagem. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É claro que provavelmente, quando João escreveu isso aqui, ele não está dizendo a mesma morte de Cristo por nós. Nós não podemos fazer isso. Nós não somos capazes de fazer isso. Seria um sacrifício em vão, se nós quiséssemos dar a nossa vida efetivamente para salvar alguém. Provavelmente, João está dizendo aqui que nós devemos nos sacrificar, abrir mão dos nossos interesses, por amor ao nosso irmão. E aqui para mim está o segundo mandamento de Jesus, que ele vai dizer que é semelhante ao primeiro. Qual foi o primeiro que nós falamos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E ele vai falar, e o segundo mandamento é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se tem alguém que a gente ama de verdade, que faz tudo para preservar, para proteger, somos nós. Jesus vai dizer que a gente deve amar o nosso próximo como a nós mesmos. Irmãos, uma igreja dedicada a Cristo é uma igreja que se envolve em relacionamentos pessoais. E não é um amor só de palavras, mas é um amor de ações também, de ação. E por isso que eu acho que a Bíblia fala tanto em ações de mutualidade, ações de uns aos outros. Em toda a Bíblia nós temos aproximadamente 35 ações de mutualidade. Aquilo que nós devemos fazer uns aos outros. Já pararam para pensar nisso? 35 coisas positivas e negativas, quer dizer que nós devemos e que nós não devemos fazer uns aos outros. Isso tem a ver com relacionamento pessoal. E entre elas eu destaco: amai-vos uns aos outros. Pedro, na sua primeira carta, lá no capítulo 1, versículo 22, olha só, ele vai dizer assim, olha, que nós devemos de coração nos amar uns aos outros ardentemente. Em outras palavras, amar de forma abnegada é uma ação que deve arder em nossos corações. O amor, ele vai permear toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. E não tem como a gente, eu me arrisco a dizer que sem amor, dificilmente existe igreja.
Precisamos refletir muito sobre isso. E amor aqui não está falando de agradar, não é aquele amor que só agrada. O irmão gosta disso, vamos fazer para agradar. O pastor gosta disso, vamos fazer para agradar. O presbítero Eduardo gosta disso, vamos fazer para agradar. Não, nós estamos falando de um amor que a gente abre mão, até mesmo daquilo que a gente pode fazer. A Bíblia vai falar que nós temos liberdade cristã, nós temos liberdade em Cristo. E muitas coisas nós podemos fazer que não é pecado, mas a Bíblia também vai dizer que nós devemos, às vezes, abrir mão até daquilo que está dentro da nossa liberdade, por causa do nosso irmão. Quanto nós estamos dispostos a fazer isso? A gente vem cada domingo aqui na igreja, todos os domingos praticamente nós estamos aqui, sentamos, oramos, adoramos ao Senhor, nos cumprimentamos, isso é muito bom. Mas o que nós sabemos sobre a necessidade do irmão que senta do nosso lado? Quanto nós estamos dispostos a caminhar com alguém que muitas vezes está chorando, que está passando por uma crise? E muitas vezes no nosso egoísmo, a gente entra e sai da igreja e não consegue perceber essas coisas. O que a Bíblia está trazendo, o que nós estamos trazendo aqui nessa manhã, baseado no texto que nós escolhemos, para refletir, é que nós precisamos desenvolver esse amor de forma abnegada. O amor é a primeira qualidade do fruto do Espírito. Lembra lá? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor. Depois ele vai falar de paz, alegria, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Mas ele começa falando: o fruto do Espírito é amor. Lembra que eu falei que uma das evidências de uma fé genuína é a frutificação? Se nós queremos crescer em maturidade, nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito em nós. E como é que a gente desenvolve isso aí? Desenvolvendo essas qualidades do fruto, começando pelo amor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 13, ele vai ressaltar o amor como um caminho sobremodo excelente. Paulo vai dizer que não adianta você ter todo o conhecimento, se é que isso seja possível, se é que isso é possível, a gente ter todo o conhecimento que existe na terra, ainda que eu tivesse esse conhecimento, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, isso não serve para nada. Uma igreja dedicada a Cristo ama de forma abnegada. Mas uma terceira característica que Paulo vai trazer aqui, se referindo aos Tessalonicenses, é que uma igreja dedicada a Cristo, ela possui uma firme esperança. Recordando-nos da firmeza da vossa esperança, em quê? Em que está a nossa esperança? Paulo vai dizer aqui, em nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança não está baseada nas alegrias efêmeras, passageiras dessa vida. Quando eu estou pregando lá na Missão Vida, sempre tem alguns jovens lá ouvindo, né? Eu gosto muito de perguntar quem é o mais jovem ali. Sempre tem alguém lá de 20 e poucos anos, 22, 23, e eu gosto de falar para eles assim: ontem eu tinha 23 anos, eu já tenho quase 60, sou quase um sexagenário, né? Foi ontem que eu tinha 22 anos, foi ontem que eu só tinha 2 filhas, hoje eu já tenho 4 netos. A vida passa muito rápido, muito rápido. Em que está a nossa esperança? Porque a nossa história não termina, ainda que a gente viva 90 anos, 100 anos, não sei, a nossa história não termina numa tumba fria, ela não termina lá no túmulo, existe uma eternidade.
E essa eternidade só tem dois caminhos nela. Ou a gente vai passar a eternidade com Cristo, ou a gente vai passar a eternidade no inferno. Não tem outra opção, não tem meio termo, não tem um terceiro caminho. Em que está a nossa esperança? Nas alegrias efêmeras dessa vida? Não está baseada ainda em não termos aflições. Quem acha que para ser feliz, que a nossa esperança tem que ser em não sofrer, eu sinto muito lhe decepcionar, mas não tem como, porque nós vamos passar por aflições. Jesus falou isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a nossa esperança tem que estar além dessas coisas. Paulo, escrevendo lá aos Coríntios, na sua segunda carta, ele vai dizer que a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, olha só, assim o sereis também da consolação. Não importa qual é o sofrimento que você esteja passando, não importa qual seja a aflição que você esteja passando nessa vida, mas existe também uma esperança de consolo. Nós já somos consolados no decorrer dessa caminhada em que nós estamos dedicados a Cristo. O Senhor é o nosso consolo. A nossa esperança está na promessa também da consolação que vem dele, do Senhor, da qual igualmente nós somos participantes. É o que Paulo está dizendo aqui. Ainda escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. É por meio da pregação do Evangelho que nós desenvolvemos essa esperança, é ao ouvir a mensagem do Evangelho, é ao ouvir as promessas de Cristo, é que nós vamos desenvolver essa verdadeira esperança que está muito além das coisas dessa vida. A nossa esperança está reservada nos céus e chegou até nós pela verdade do Evangelho, da mesma forma que chegou lá para os Tessalonicenses. Paulo vai falar isso, porque no versículo 5, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Eles tinham plena certeza, plena convicção daquela mensagem que eles estavam recebendo e que transformaram aqueles crentes, aquela igreja, numa igreja dedicada a Cristo. Então, nós precisamos firmar a nossa esperança em Cristo, na verdade do Evangelho. A nossa esperança não está firmada nas riquezas deste mundo, nas estratégias de felicidade deste mundo, já falamos isso aqui, mas está firmada em Cristo, porque nós o aguardamos para uma vida eterna preparada para nós, aqui nesse mundo, não, na eternidade. Irmãos, não importa o quanto nós estejamos sofrendo, ninguém gosta de sofrer, ninguém está aqui fazendo proselitismo, nem que a gente tem que sofrer, né? Vamos pegar uma corrente, ficar se... Né? Ninguém está falando disso aqui, mas a gente vai passar por lutas, mas a gente tem que focar os nossos olhos na eternidade com Cristo. Paulo, escrevendo para Tito, ele vai dizer assim, olha: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. A palavra firmeza usada por Paulo aqui no versículo 3 dessa carta aos Tessalonicenses significa uma paciência triunfadora, ou seja, tem a ver com um propósito de vitória na eternidade. Essa é a firmeza da nossa esperança. A esperança de uma igreja dedicada a Cristo está nas promessas registradas nas Escrituras, na sua palavra. Aqui tem promessas para nós, irmãos. E é nisso que a gente tem que basear a nossa fé e a nossa esperança. Ao levarmos a mensagem do Evangelho ao mundo, nós estamos levando a verdadeira esperança para aqueles que estão morrendo sem Cristo. Precisamos pregar essa palavra.
Paulo vai dizer também: não me envergonhe do evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos levar essa esperança que nós já temos para aqueles que estão perdidos. Então, o versículo 3 vai dizer para nós essas 3 marcas de uma igreja dedicada a Cristo. Uma igreja que tem uma fé operativa, um amor abnegado e uma firme esperança em Cristo Jesus. E aí, na sequência do texto aqui, já caminhando para terminarmos essa mensagem, diante dessas características, nós vamos ver Paulo testemunhando dessa igreja. Após ele citar essas características de uma igreja que nós dizemos que é uma igreja dedicada a Cristo, ele vai dizer, ele vai testemunhar dessa igreja. Como nós citamos aqui, ele vai dizer lá no versículo 5, que a igreja de Tessalônica tinha no evangelho a sua fonte de esperança, e recebeu o evangelho de 3 formas: em palavras, em poder no Espírito Santo, e em plena convicção, com muita certeza da verdade que lhes era anunciada. Então veja, a mensagem foi levada àqueles irmãos, mas o Espírito Santo foi quem operou essa fé neles, que trouxe a eles essa convicção de que aquela palavra pregada para eles transformaria suas vidas numa vida dedicada a Cristo. No versículo 6, nós vamos ver que mesmo diante de muita tribulação, mantinha a alegria do Espírito Santo. Irmãos, a nossa alegria não pode estar vinculada às coisas deste mundo. A nossa alegria, é claro que ninguém vai viver rindo o tempo todo, diante, às vezes, de situações difíceis, mas o nosso contentamento está em Deus, a nossa alegria está no Senhor. E a igreja de Tessalônica dá esse exemplo para nós. Lá no versículo 6 vai dizer que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Paulo também fala isso quando escreve aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo estava na praia, num belo iate, nem tinha iate naquela época, acho, né? Mas Paulo estava preso quando ele falou essas palavras. Alegrai-vos no Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas traga suas petições diante do Senhor com orações e súplicas, e a paz que excede todo entendimento vai encher os nossos corações. Mesmo diante de muita tribulação, eles mantinham alegria no Espírito Santo. E Paulo vai dizer que eles eram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, conforme está lá no versículo 7. E onde se ouvia falar dessa igreja, da fé daqueles irmãos, se repercutia a palavra do Senhor. Veja, a fé daqueles irmãos, a conduta daqueles irmãos fazia com que a palavra do Senhor repercutisse, onde quer que chegasse essa palavra. E nos 2 versículos finais do texto que nós lemos, versículos 9 e 10, vai mostrar que a igreja de Tessalônica deixou os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e aguarda dos céus o seu Filho Jesus, a quem Deus ressuscitou dos mortos para nos livrar da ira vindoura. Mais uma vez, Paulo está falando aqui da eternidade com Cristo. Porque a ira vindoura está reservada para aqueles que não se renderem ao senhorio de Cristo, que não confessarem a Cristo como Senhor e Salvador. Mas para nós, que fomos alcançados por essa graça maravilhosa, nós não vamos participar disso. O que está reservado para nós é uma eternidade com Cristo, onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte. E estaremos com o Senhor para sempre. Eu concluo então essa mensagem trazendo algumas questões para a nossa reflexão. Qual tem sido o nosso testemunho como igreja? Será que a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança tem repercutido a mensagem de Cristo onde quer que nós estejamos? Precisamos pensar sobre isso.
Quais os ídolos nós precisamos abandonar para que nós possamos servir a Deus e aguardar a vinda do seu Filho? O que tem nos prendido? O que tem nos impedido de servir a Deus verdadeiramente? O que tem dificultado? O que nós temos dificuldade em abandonar para que a gente possa verdadeiramente seguir ao Senhor e aguardar a vinda do seu Filho, essa esperança tão maravilhosa? Que as marcas dessa igreja, a igreja de Tessalônica, que fez ecoar a mensagem do Evangelho, onde quer que ela tenha chegado, possa ainda hoje nos inspirar a nos voltarmos para Deus e a fazermos a obra de Deus com alegria, na dependência e no poder do Espírito Santo. Que sejamos uma igreja dedicada a Cristo, por meio da dedicação de cada um de nós, com uma fé operante, um amor abnegado e uma firme esperança em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai bendito, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, nesta manhã, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós temos revelado na tua palavra os ensinamentos, as características, as marcas de uma verdadeira igreja que precisa ser dedicada ao Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo possa nos mover, nos impulsionar a uma fé operante, a um amor abnegado e uma firme esperança no Senhor. Pai, se tem alguém aqui nesta manhã que ainda não confessou o Senhor como Jesus, a Jesus como Senhor e Salvador, que não entregou sua vida a Cristo, que o teu Espírito Santo possa trabalhar nos corações dessas pessoas e que elas possam, Pai, reconhecer que só o Senhor é Deus, que precisam do Senhor para passar a eternidade contigo, Pai, longe da tua ira que está reservada para aqueles que não te conhecem. Abençoa cada um de nós nesta manhã, Pai, que esta palavra possa arder em nossos corações, para a honra e para a glória do teu nome, Pai. É assim que nós oramos, no santo e bendito nome de Jesus. Amém.